Essa focinho de porco. Quem usou isso aqui? Quem conhece isso aqui? Eu já vi isso aí. Quem é antigo aqui? Não, não velho, é antigo. Isso aí, viu? Isso aqui é cambão de bater feijão. O que é? Isso aqui funciona aqui, ó. Põe o feijão nessa altura assim, sol bem quente, deixa secar bem 1 hora, 2 horas da tarde. Quando o sol tá trincando, aí pega em 2, um de um lado, outro do outro, e corta ele até no chão. Aí bate a palha, levanta tudo, vira do outro lado, segunda batida, tira a palha fora e vai peneirar o feijão. É um cabão de bater feijão. Cambão pra bater feijão. Cambão. Você não pode demonstrar. Isso aqui é só pra gente antiga, né? Nós não entendemos. Isso aqui eu tenho tinha colhedeira, depois veio trilhadeira moderna, depois veio a colhedeira que colhe mesmo. Tem que botar o feijão em cima do palanque. Não, no chão. Ah, no chão mesmo? Essa altura. Ah, entendi. Já ouviu falar de multiar? Sim. Pessoal, então a parte de armazenamento Ninguém sabe. Beleza. de ramos, vocês viram lá que tem é uma coisa relativamente fácil. Na verdade é tudo muito fácil, só é uma coisa é questão de detalhes, né? Às vezes um detalhe que não for percebido pode botar em xeque a produção, né? Então o viverista tem que ser um cara atento a detalhes. Não é que é difícil, mas aí é detalhe e capricho, né? Detalhe e capricho. Então não é qualquer pessoa que tem um perfil de viverista. Geralmente o produtor de frutas, de verdura, não tem o perfil de viverista. Porque são atividades bem diferentes, né? Posturas diferentes, né? Então vocês viram lá, o lignificado você deixa seco, aí o herbáceo tem que ficar úmido, aí amarra, põe um coisinho no pé, não sei, são detalhes, às vezes você não faz, a pessoa vê o negócio assim, de lance, não vê detalhe e vai fazer dar errado. Muitas vezes dá errado. A gente tem experiência disso, das reclamações que a gente ouve. Mas sei que eu levei lá, não pegou enxerto, não germinou a semente, né? Aí o cara pega uma semente aqui, que tá na câmara fria, põe no carro, aí para no posto de gasolina pra almoçar, já esquentou tudo, já matou o embrião. Vocês viram? Tem um embriãozinho lá dentro, né? Tá vivo. As estacas para enxertar, para enraizar, tem que ter lá o câmbio intacto, tem que estar células meristemáticas ativas. Eu diminuí o metabolismo dela aqui. Aí o cara chega, deixa lá na garagem dele, lá depois de 1 semana vai enxertar e vai reclamar que o material não prestava. Né? Então a pessoa tem que entender que aquele material é um material vivo, né? Frágil, caro, né? E que você vai ter só naquela época do ano. Então, muitas vezes, se você fizer uma coisa errada, você vai perder 1 ano. Porque aquele material só vai ter no próximo ano. Porque essas plantas têm um ciclo anual, né? Cada época do ano é um estágio fenológico. Então, quem vai trabalhar com esses materiais de propagação tem que ter essa consciência que está mexendo com material vivo e sensível, né? E que você trabalhou ele para diminuir o metabolismo e não pode aumentar o metabolismo, não pode desidratar. Você viu ali que a hora que tira da embalagem, o rapaz, enquanto enxerta, já embrulhou ali num pano úmido ou já deixou ali o pezinho na água para manter o material hidratado, né? Então detalhes. Bom, então essa parte de armazenamento e de transporte, vejam bem, para transportar, tá na câmara fria aqui, né? Então o que você tem que fazer? Quem for transportar, tem que trazer uma caixa de isopor e muitas vezes aquele gelinho. Só que esse gelinho não pode, em alguns casos, encostar no material de propagação. Queima. Nós tivemos um caso aqui de borbulha de citros
que nós perdemos bastante material, porque o colega lá de Campinas não sabia. Aí ele pegou de Cordeirópolis, pôs tudo, a gente pediu para pôr na câmara fria, pôs gelinho. Só que esse gelinho você tem que embrulhar que tem aquelas gel, né, que você põe para congelar. Você tem que embrulhar esse gel para não ficar em contato. Porque aquelas borbulhas que ficaram em contato queimaram. Certo? Porque aqui ele tá a 3 a 5 graus. E gelo, né? Queimou. Então, assim, frio, mas nem tão frio. É um frio para o ambiente não perder manter a temperatura durante a viagem, né? E sempre quando a gente vai colocar material no correio ou transportar material para alguém enxertar, a gente fala para fazê-lo no começo da semana, segunda e terça. Se tiver feriado no meio da semana, nem pensar. Para a pessoa pegar o material, botar no correio, se tivesse Sedex 10, melhor. Botar no correio e já falar para a pessoa pegar e já usar. Porque você vai botar no correio lá para quinta, quarta. Aí já fica final de semana no correio. Vai saber como. Né? Então, quando é esse material, porque essa questão de correio é complicadíssima. É complicadíssima. Porque as pessoas não sabem lidar com material de propagação. Você põe tudo certinho, chega lá, faz coisa errada e depois vem reclamar que o seu material não presta. Então, é já fazer ali um termo de conduta, né? Ó, é assim que funciona o negócio, botar no começo da semana, terça-feira no máximo, né? E, olha, pegou, já usa, já armazena. Porque é o seguinte, ele tá aqui armazenado há 7 meses na geladeira. Aí o cara, no transporte já aumentou a temperatura. Não adianta você colocar pra câmara fria de novo, tem que usar. Né? Então eu vou falar pro cara tá preparado lá para quando chegar, usar o material o mais rápido possível. Porque tirou da câmara fria, já respira, atender, aumenta o metabolismo muito rápido. É que nem carne que você descongela, depois você não pode congelar mais, né? Certo? Então, armazenamento, transporte. Lá ontem vocês viram que no tirar o material da planta matriz, você já tira as folhas lá, né? Olha, veja bem, e lá daqui é pertinho. Ainda mais alguém que vai tirar material de propagação com folha e transporta com folha, tudo não. Na hora que tira, já corta. Algumas coisas pode tirar com o dedo e outras tem que cortar com a tesoura. Se você não souber qual que pode tirar com a mão, qual que pode tirar com a tesoura, se você não sabe, então você tira todos com a tesoura. Porque senão pode afetar a gema. A gente viu lá que até mói dá pra fazer isso. Mas se você não sabe, corta tudo com uma tesoura bem fina e desinfetada. Sempre desinfetar a ferramenta, Quando você tiver com ferramenta, andar com lisoforme. A todo momento desinfetar a ferramenta, né? Passando de um lote para outro, passando de uma propriedade para outra, né? E sempre mexer com as plantas mais sadias primeiro e deixá-las com alguma suspeita por último, né? Certo? Podemos encerrar essa parte de armazenamento, então? Sim. Ótimo. Só um pouquinho pra cá, por causa do sol. Essa bicicleta aí é de quem que é, hein? É o pessoal pra ir do enxertia aí, é? Como é que é? Essa aqui é bem antigona, né? Tá lá embaixo. Bom, gente, então, agora a gente vai começar com a parte da enxertia. Então, coletamos os materiais de propagação, né? Só a parte de germinação, que a gente vai fazer mais tarde. Extração de sementes, preparo e armazenamento de semente, que é uma coisa importante. Vamos ver se dá tempo, né? Aí a enxertia, ela pode ter vários tipos de enxertia. Enxertia com a casquinha, borbulha, enxertia com o garfo, né? A gente vai ver algumas. E algumas enxertias a gente usa o fitilho. Por quê? Aquele material que você vai colocar ali, aquela casquinha, casca, o que é uma borbulha? É um pedaço de casca com uma gema. O que é um garfo?
É um pedaço de ramo com pelo menos uma gema. Pode ter umas duas, né? Algumas a gente faz o menor possível, o garfo menor possível, para não ter desidratação. Mas de qualquer forma, o que é enxertia? Você coloca uma planta em outra planta, né? Por que você faz enxertia? Por conta daquilo que a gente falou ontem. Por conta da questão genética, para o seu pomar ficar uniforme geneticamente, porque tem umas plantas por semente mudam, né? E por conta da juvenilidade. Tem umas plantas que tem um período juvenil grande, então se você enxertar, vai entrar em produção antes. E tem mais outra. Algumas plantas com características comerciais, geralmente elas são frágeis para condições, principalmente condições de solo. Ou nematóides, ou fungos de solo, ou umidade, ou seca, salinidade, até salinidade. Então, tem umas plantas que são rústicas, que aguentam essas questões, né, principalmente de solo. Aí, e essas plantas, elas têm que ser compatíveis com o porta-enxerto, com o enxerto. Então, é uma planta. O que é uma planta enxertada? Uma planta formada no mínimo com 2 plantas. Tem algumas plantas que tem até 3 plantas. Tem o que vai fornecer a raiz, um filtro e a parte de cima. Por quê? Por que isso? Porque para enxertia tem que ter compatibilidade. A parte de cima tem que combinar com a parte de baixo. Tipo assim, eu posso enxertar uma manga numa laranja? Não. Eu posso enxertar um tomate numa batata? Olha, pode ser. Tudo soladácea. É possível. Pode? Com berinjela eu sei que dá. Jurubeba. Isso mesmo. Então aí, tem que ser no mínimo da mesma família, né? Solanáceas, cucurbitáceas, mirtáceas. Mas algumas coisas vai a nível de gênero, de espécie, né? Vai a nível de espécie. Às vezes a mesma espécie não combina, né? Então tem que ter compatibilidade. Senão, às vezes o enxerto não pega, ou às vezes essa incompatibilidade se manifesta formando planta anãs. Porque a enxertia, ela é um bloqueio, né? Porque o que é enxertia? Você pega uma planta e gruda na outra. Aí, como que ela vai grudar? Dentro da planta tem os vasos, não tem? Nós temos artérias, né? E veias. Aí as plantas têm o xilema e tem o floema. Então um vaso pega água e sais minerais e sobe. E outro vaso pega o produto da fotossíntese, os fotoassimilados, inclusive açúcar, e desce. Então tem vaso que sobe e vaso que desce. Quando eu faço um enxerto, esses vasos tem que conectar para poder passar. Um põe o açúcar e outro põe água e sais minerais debaixo. Tem que ocorrer conexão vascular no enxerto. Então, por isso que o pessoal fala, para pegar enxerto tem que ficar casca com casca. É porque embaixo da casca que está o tal do câmbio. E esse câmbio que vai se transformar em vaso. Aí gruda o vaso do enxerto com os vasos do porta-enxerto. Aí começa a passar comida. Aí cola e formou uma outra planta, né? Então tem que ter essa compatibilidade morfológica e tem que ter essa compatibilidade bioquímica. E tem algumas plantas que nem pegam enxerto. Ali no viveiro mesmo já não pega. Tem umas que pega e ela fica anã. E tem outras que pegam enxerto, e a gente teve casos aqui, a gente fez um trabalho com castanha.
a incompatibilidade foi se manifestando durante 10 anos. Em 10 anos foi morrendo planta por incompatibilidade. Então, para você dizer que um enxerto é compatível com a copa, você tem que observar muitos anos, porque às vezes pega o enxerto e vai morrer lá no campo 1 ano depois, 2 anos, 3 anos, 4 anos. No caso da caçamba foi até 10 anos. Aqui nessa fazenda, quando foi introduzida oliveira, enxertaram oliveira no legustre. Aí pegou, beleza. Legustre é uma planta de porte arbustivo e a oliveira arbóreo. Aí depois de uns anos, começava só a cair o enxerto. Porque o arbusto crescia um tanto e a oliveira assim, foi caindo. Aí ficou um estigma que aqui na região não produzia oliveira. É um perigo isso, né? Porque você pode botar em xeque uma oportunidade. Então, essa questão de fruticultura é muito séria, né? Para você desenvolver uma tecnologia e tá saindo aí falando que é aquilo. Porque às vezes pode dar certo no primeiro, segundo, terceiro ano e depois não. Né? Então, essa questão é muito séria, tem que fazer muita experiência, né? Algumas coisas, né? A gente vai melhorando a tecnologia ao longo dos anos, né? Bom, então, para ocorrer essa conexão vascular, eu tenho que os câmbios do porta-enxerto e do enxerto tem que ficar presos, juntos, ajustados. Aí você pode fazer esse ajuste com barbante. Só que é um corte, tem perda de água. Então, às vezes, você tem que apertar ali com o barbante. No caso do ômega, não, né? Porque daí tá bem apertadinho e todos ficam exatamente iguais, né? Mas, no caso de garfagem e de borbolia, você tem que apertar, né? Ou com barbante, quando é uma coisa mais rústica, mais grossa, mais lenhosa. E por cima do barbante, um fitilho. Tem vários modelos de fitilho, vários tipos de marca, né? Tem para filme agrícola, tem parafina, tem várias coisas, né? O que a gente achou mais barato e deu certo, né? E tem dado certo. E outra, tem algumas que você... Só o fitilho, não precisa nem do barbante, né? Algumas põem barbante, mas a maioria, só esse fitilho aqui já tá dando conta. Não precisa pôr o barbante, porque daí o próprio fitilho, se ele for firme, ele vai ajustar e vai proteger de desidratação, né? Então, vocês vão ver lá na aula de enxertia, o plástico tem que ter esse movimento aqui, ó. Que daí você aperta, estica, tem que ter esse movimento, né? Então, a gente compra bobina de plástico para estufa de 50 micra. Ou a nível doméstico, eu já peguei vários sacos de arroz que dá para fazer isso. Não sei que marca, sei lá. Mas tendo esse movimento aqui, ó, né? E você cortando. Aqui daí a gente compra o saco, a bobina de plástico para estufa de 50 micra e o pessoal corta. A espessura dele? É 50 micra isso aí, ó. Pode passar aí, ó. É o mais fininho que tem na linha. Eu fiz no mercado, sabe? Também dá. 150. Como é doméstico, né? Olha. E ele junta mesmo? Nem quebra, não quebra. E ele aperta bem? Ele consegue? Dá pra quebrar galho. Quem faz doméstico, né? Uma pergunta. Quando tirar isso? Eu sei. Isso, tá valendo sua mente. Há uma desvantagem de usar esse que você... Porque as plantas... Aqui, vamos lá. Eu tenho uma árvore... Aí eu escrevo meu nome a 1 metro. Né? Eu tenho meu nome a 1 metro. Aí essa árvore cresce 1 metro por ano. Depois de 5 anos, a quantos metros que vai estar o meu nome? 5 metros. A 1 metro mesmo. Porque ela cresce só na parte apical. As plantas crescem
ali em diâmetro. Então o enxertinho também, ele vai crescendo em diâmetro. Então quando você faz a enxertia, esse plástico é resistente. A hora que pegou o enxerto, aí vocês têm que aprender a fazer o nó lá certinho, porque daí o pessoal vai lá, dá um tiquinho lá com o canivete, daí ele já dilata. Não pode ficar dá nó. Imagina você tirar esse nó de 300 mil plantas. Então tem que fazer lá, vocês vão aprender. Que, na verdade, eu acho essa parte mais difícil. A hora do enxerto lá, você tem que dar o último nó o mínimo possível, de forma que você passe o araminho lá e ele já dilate. Mas tem que prestar atenção nisso, porque senão ele vai enforcando, porque cresce em diâmetro. A bronca que dá é que às vezes, por exemplo, com um ano você foi lá e tá firme. Soltei, aí eu puxei um outro galinho, bateu, quebrou. Aí dá um. Não, tem que estar bem firminho. Tem que estar bem firminho. Às vezes é menos que um ano. Tem que estar... E outra, essas mudas enxertadas, você tem que tutorar no campo, às vezes por um ano e meio, porque o vento. Então isso que é o problema. E outra, para instalar um pomar, se tiver ventando, você instalou errado. Tem que ter quebra-vento. Você entendeu? Começa daí. Por isso que é legal você plantar as mudas do jeito que vocês viram lá ontem, no meio dos adubos verdes. Porque aqueles adubo verde ali formam ali uma proteção. Além da parte biológica, que é legal, tem a parte do clima também. Vai proteger de geada, vai proteger de insolação excessiva, de vento, de ressecamento, né? E quebra mesmo o enxerto, se ventar muito, né? Então tem que estar tutorado e amarrado certinho, né? Então o viverista, a gente costuma dessa aula, mas eu tenho certeza que não vai dar. O viverista tem que ensinar o cara a plantar a muda e cuidar do primeiro ano. Uma das coisas é o tutoramento. E não é o tutor que vem aqui. É ele fazer um tutor, porque nesse primeiro ano a planta às vezes cresce 2 metros. É um tutor de uns 2 metros com bambu inteiro cortado no nó. O viverista tem que dar garantia da muda, tudo bem? Em algumas espécies, sim. A muda de citros, ele tem que ter o responsável técnico. Tem que ter todos os laudos, todas as... Então, mas aí ele acompanha também o cultivo? Sim. São 4 vezes, né, Clara? Pra muda de citro, 4 vezes, né? De fiscalização. São 3, né? Uma da estrutura. Primeira, segunda e terceira. Não, não, aí a estrutura é pro cadastro, né? Pro cadastro do viveiro. É. E isso vai pra citros, café, coco, rosa parece que acabou, né? Não, por causa da Aerocantos. Acabou, Estado de São Paulo. Tem algumas plantas que tem que ter certificação, sim. Algumas. Também, se não dá garantia, pode ter doença, pode gerar um foco. Mas, de qualquer forma, tem a fiscalização do Renazem. O Renazem é o Ministério, nível federal. Aí tem os termos de conformidade, que é conformidade genética e fitossanitária. Qualquer um que vai produzir muda para vender, tem que ter um responsável técnico. Para qualquer muda. Flores também. Qualquer muda. O responsável técnico tem que ser Agrônomo ou engenheiro florestal. De acordo com a legislação federal, qualquer produção de mudas e sementes precisa ter o cadastro no Renazem, né? Sim, precisa. A maioria dos comércios, né, que a gente chama de garden, não tem. Claro, deixa eu contar uma novidade para você que eu fiquei sabendo agora. Ai, meu pai. Fica até com dor de cabeça. Não sei se você já sabe, para vender muda, até agora, venda de muda de citros, não precisava de responsável técnico, né? Agora vai precisar. Saiu uma portaria. Eu também não sabia. Qual portaria? Depois você vê lá. Porque tá a portaria 17, que foi a última de abril. Foi abril.
Mas ali não tá falando sobre responsabilidade. Pois é, o pessoal pra venda. interpretou, Vamos ler isso com calma. E porque assim, Eu sei. antes de ontem, o colega lá de Marília queria que eu assinasse o depósito dele pra ele vender muda de sítio lá. Falei, eu não vou assinar não vou assinar daqui, tá louco? Não tô vendo. Aí ele falou, de corredor nessa história, porque o que existe vamos na checar, venda de muda é Não precisa. de PTV, É. caso vá para fora do município no qual ela está sendo comercializada. Se vai ficar no mesmo município, é só nota fiscal. vamos interpretar lá que os colegas estão aí Eu tava desesperados. com essa lei anteontem na mão. Diz que é de abril. Diz que é de abril mesmo. Eles interpretaram lá que precisa. Mas existe fiscalização eficiente? Porque pelo que a gente sabe no Brasil, fiscalização é o que menos existe. Então, eu concordo com você, e inclusive eu sempre que vou fiscalizar e isso é questionado, eu falo, quem é responsável por cobrar isso somos nós cidadãos. Se as pessoas reclamam com o fiscal, não adianta Tem que ter denúncia. né? Tem que ter denúncia lá pro governo. Sim, mas Porque o que a são gente vocês os sabe... interessados. O que a gente faz? Quem é que fiscaliza hoje a produção de mudas e o transporte de vegetais no estado de São Paulo? A Defesa Agropecuária. Perfeito. O Escritório de Defesa Agropecuária de Pindamonhangaba tem 21 municípios. Quem cuida da defesa sanitária vegetal? Quantos técnicos Eu- vocês são? Só você? Sim, senhor. Então é humanamente 21 municípios. impossível É fazer isso que uma eu falo. fiscalização. Só ela. Mas É se houver humana- Eu só Humanamente, tenho 2 braços e 2 pernas e muito mal um carro. Trabalha sob denúncia, só porque não dá conta. Então, eu falo que eu trabalho de acordo com a minha demanda. Então, muitas vezes eu não tenho tempo de visitar tudo que eu preciso visitar no próprio município de São Bento, porque olha a distância de Taubaté para São Bento. Então, venho aqui, a demanda que eu tenho só da fazenda, eu chego, às vezes eu não consigo cumprir um dia. Mas aí nós Porque eu tenho entramos no... borbulha, eu tenho depósito, eu tenho viveiro Senão o pessoal tira foto. e eu tenho as orientações que eu tenho Não que deixar ali o laço um tempo a mais. Ele vai começar a enforcar. Vai. Isso em um ano ele pode perder essa muda. Às vezes menos de um ano, né? Então essa é uma desvantagem. Se você usar o parafilme agrícola, ele mesmo vai desfazendo ali, vai dilatando. Mas o nosso fitilho daí tem que tirar. Às vezes é menos que um ano, não chega a um ano não. Às vezes ele não apodrece, então ele tá lá. O barbante também. O barbante também você tem que tirar. E às vezes a pessoa tem aquele barbante que tem nylon por dentro, né? Aí que ele não desfaz mesmo. Então, principalmente o barbante, então no momento de você amarrar, tem que amarrar de forma que você passe o canivete ali e ele já dilate. E você não pode deixar enforcar, porque às vezes ele fica dentro da madeira e não solta, né? Então, na hora da aula lá, vocês prestem atenção, o finalzinho ali é muito importante. Esse aí é o adesivo pra enxertia, né? É aquele plástico ali, ó.